Tribunal Superior Eleitoral acatou recurso contra a cassação de mandatos do prefeito e do vice-prefeito de Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro. O repórter Evelyn Araújo acompanhou a sessão de hoje do TSE e tem as informações. O recurso foi contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, que cassou os mandatos de Alexandre Martins e Miguel Pereira, prefeito e vice-prefeito de Armação dos Búzios. O TRE identificou o abuso de poder econômico da chapa nas eleições municipais de 2020. No processo, a acusação foi por compra de votos. Por meio de denúncia anônima contra os então candidatos, a polícia apreendeu mais de R$6 mil em dinheiro vivo e anotações de pagamentos a colaboradores e supostos benefícios a eleitores em troca de apoio. Esses fatos embasaram a decisão do TRE. O julgamento do recurso no Tribunal Superior Eleitoral foi retomado com o voto do ministro Floriano de Azevedo Marques. Ele divergiu do entendimento da relatora, ministra Isabel Galotti, que votou para manter a cassação do mandato dos políticos. Para o ministro, não há provas suficientes do cometimento do crime eleitoral. Entendo que tais apontamentos, ainda que possam se tratar de prova indiciária de possível planejamento de ilícito, não revelam, por si só, a sua efetiva implementação, diante da ausência de outras provas que respaldem tal assertiva. Aqui, poderia a Corte de Origem ter investigado a veracidade e efetividade desses indícios, ouvindo testemunhas ou inquirindo movimentações bancárias da empresa. Os ministros André Ramos Tavares e Cássio Nunes Marques acompanharam a divergência. Eles também identificaram a falta de evidências da distribuição de benefícios irregulares aos eleitores. Para mim, ficou evidenciado que não existe nenhum elemento probatório que revele ter ocorrido distribuição. E o verbo aqui é o verbo distribuir. Qualquer dos valores discriminados na referida planilha. Ao contrário, o que nós temos, inclusive dos depoimentos que foram colhidos de um dos policiais responsáveis pela apreensão, é que não foi possível saber se algo já tinha sido distribuído, e isso foi dito de maneira expressa. Diante das incertezas que se tem, nesse caso, o que eu vi até agora foi presunção. Eu acredito, e com todas as vênias a quem julgou o caso, mas a época que eu advoguei se denominava que a utilização da lei, nesse caso, foi a chamada lei do menor esforço. Era muito fácil desvelar a verdade desses autos. Já a ministra Carmen Lúcia e o ministro Raul Araújo acompanharam a relatora para manter a cassação do prefeito e do vice-prefeito de Armação dos Búzios. O cenário descrito que o Tribunal Regional Eleitoral do Rio considerou de prova suficiente da ocorrência e da gravidade dos fatos foram suficientes para que houvesse não apenas a conclusão, ainda que por maioria, mas houve a conclusão, o julgado é isso, não interessa por quantos votos, certo é que houve o julgamento. E acho que a ministra Isabel Galotti também tem razão ao afirmar que aqui não é revaloração de um quadro, mas é realmente reexame de provas que estaríamos fazendo. Não há propriamente uma lista de eleitores, como frisou a eminente relatora, porque se tratava de boca de urna, tinha que haver mesmo era o dinheiro e a aptidão para que com aquele dinheiro fosse comprado um determinado número de eleitores. O presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes, desempatou a votação e acompanhou o voto divergente. Moraes considerou faltar provas do abuso de poder econômico. Com isso, o TSE, por maioria, aceitou o recurso dos políticos contra a cassação do mandato deles como prefeito e vice-prefeito de Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro. É importante deixar estabelecido, deixar muito claro que a comprovação do que ocorreu aqui dessa conduta, se houvesse comprovação, isso gera cassação do mandato. O que ocorre é que, no caso concreto, não há comprovação do liame subjetivo. E não há comprovação de que ocorreu, que passou da cogitácio de uns atos preparatórios.